Da série Aventuras de Daniel, de Maurício Zagari, O Ritual. Capítulo 4. Infiltrados. Sábado à noite. Marcos estava aturdido. Susana o tinha agarrado e lhe tascado um beijo na boca. A jovem sussurrou no ouvido do trêmulo rapaz: Marcos, vamos até o fim? Ele arregalou os olhos. Cristão de berço, era virgem e nunca tinha pensado em perder a virgindade daquele jeito. Até então, sempre tinha conseguido recusar as ofertas para ficar com alguém, para transar e até para fumar uns baseados. Só que agora fora pego completamente de surpresa por aquela linda irmã. Ele não esperava aquilo de alguém da própria igreja. Mas os desejos da carne eram fortes e aquele beijo o tinha deixado transtornado. Felizmente, toda uma vida de resistência ao pecado lhe deu forças. Não, Susana, olha. Ela não o deixou falar. Colocou o dedo indicador sobre seus lábios e fez shhh em seu ouvido, encostando no corpo dele. Ai, ai, ai. Foi só o que ele conseguiu resmungar. Enquanto fazia isso, sussurrava: Calma, bonitão. A gente só vai curtir um pouco e aproveitar um ao outro de um jeito bem gostoso. Marcos estava desconcertado. Aquelas palavras o deixaram sem ação. Ele queria, não queria, queria, não queria. Ela percebeu que ele estava se entregando e continuou: Lindo, a gente só vai fazer uma coisa que todo mundo faz. Fica tranquilo. Não estou te pedindo em casamento. Ninguém precisa saber. Ao contrário do que ela tinha imaginado, aquelas palavras provocaram o efeito contrário. Marcos podia não ser de ler muito a Bíblia, mas sempre teve o sonho de se guardar para aquela que seria a mulher da sua vida. Ele era só um estudante e não tinha condições de casar tão cedo. Por isso, nunca deu muita intimidade ou liberdade ao interagir com pessoas do sexo oposto, justamente para não ficar abrasando como estava agora. E afinal, ele tinha se guardado todo aquele tempo para perder a virgindade assim, com uma jovem que tinha acabado de conhecer? Portanto, sem que ela soubesse aquela frase, ninguém precisa saber, foi o que lhe deu forças. Ele empurrou delicadamente Susana para longe de si e disse: Susana, Jesus sabe. A jovem, que até então estava sendo carinhosa, mostrou sinais de irritação, mas em segundos desfranziu a testa e voltou a fazer cara de carinhosa e voou no pescoço de Marcos. Então vamos ser namorados, assim como Daniel e Nina. Pronto, sou sua namorada. Agora vamos namorar de verdade. E começou a tentar desatar um botão da camisa de Marcos. A agitação dominava o rapaz, mas novamente ele teve um momento de lucidez. Segurou a mão da menina e falou: Mas se nós somos namorados, nosso namoro vai ser demorado, pois eu ainda não tenho condições de casar. E o que estamos fazendo abre espaço para liberdades indevidas e... A jovem deu uma gargalhada. Foi uma gargalhada tão debochada que deixou Marcos assustado. Liberdades indevidas? Ô gatinho, quem foi que disse que isso aqui é pecado? Você não sabe que Deus é amor? E o que nós vamos fazer não é sexo, é amor. Será algo divino. E com um olhar malicioso completou: Vai dizer que à noite, quando ninguém está olhando, você não vê pornografia na internet? Confessa, vai! Aquilo deixou Marcos assustadíssimo. Afinal, era pura verdade. Algumas vezes ele havia caído na tentação de entrar em sites eróticos. Sabia que era errado, sabia que era pecado, mas em certas ocasiões não tinha conseguido resistir. Era seu segredo bem mais guardado, seu pecado oculto que lutava para evitar. E agora aquela menina o acusava justamente daquilo. Felizmente, as palavras funcionaram como um choque. Num impulso, ele se desvencilhou dela, atravessou a rua e saiu correndo escada acima. Transtornado, ainda não conseguia digerir tudo o que havia ocorrido. O horário do culto dos jovens se aproximava e as pessoas já ocupavam seus lugares nos bancos. O grupo que conversava
continuava reunido, mas agora o pastor Wilson estava ali, sendo confrontado por alguns jovens. Os demais observavam. Eles estavam tão entretidos discutindo que nem notaram como Marcos estava abalado, ainda suado e um pouco trêmulo. Um dos irmãos, Paulo, liderava a conversa. Ah, pastor, é uma chatice esse negócio de você ficar querendo que a gente não participe das festas com a galera que não faz parte da igreja. Marcos logo sentiu que havia um clima pesado no ar. O pastor respondeu: querido, você não precisa e nem vai conseguir deixar de conviver com quem não compartilha suas convicções. Mas precisa tomar cuidado quando a influência dessas amizades o afasta de Deus, levando-o a não fazer aquilo que ele espera de você. Marcos entendia bem a razão daquela discussão. Paulo era um jovem que tinha muitos amigos que não compartilhavam da fé em Cristo, e isso se refletia claramente na sua linguagem. Paulo usava palavras chulas, impróprias e até vulgares, sobretudo quando não havia adultos por perto. As conversas de corredor da igreja entre alguns jovens às vezes eram piores que os papos com quem não tinha valores cristãos. Infelizmente, era a triste verdade. O pastor Wilson prosseguiu. Lembre-se de que Jesus disse que os cristãos são sal da terra e luz do mundo. E virando-se diretamente para o rapaz, disse com voz firme: o que você entende disso, Paulo? O rapaz não perdeu a oportunidade de fazer troça do pastor. Que eu tenho de me pintar de tinta fosforescente salgada? O grupo caiu na gargalhada. Sem achar graça, o pastor Wilson respondeu: não, Paulo. Significa que você tem de ser exemplo onde quer que esteja, dentro ou fora da igreja, especialmente fora. Tem de brilhar, não porque está pintado de tinta fosforescente, mas pelas boas obras que pratica. E depois de um momento de silêncio, arrematou: pois se você não for assim, Deus não será glorificado e você só servirá para ser jogado fora e pisado pelos que passam como o sal que perdeu o sabor. É o que você quer? Paulo se calou e abaixou os olhos diante da seriedade daquela verdade. O pastor Wilson aproveitou para se dirigir a todo o grupo. O que está acontecendo, gente? Vidas entregues a Cristo são vidas transformadas naquilo que falam e naquilo que fazem. Será que estamos prontos a servir ou só queremos ser servidos? Tenho notado que há pouca disposição entre vocês, pouco interesse em abençoar os outros. Não podemos ser egoístas, para isso precisamos aprender, estudar a Bíblia e ler bons livros, e frequentar a escola dominical, que, aliás, anda às moscas. Por onde vocês têm andado? Ah, pastor, às vezes a gente sai no sábado à noite e dorme tarde. Aí fica difícil acordar cedo, disse Guilherme. E o que é mais importante, Guilherme? Aprender de Deus ou viver na farra? Indagou o pastor. Um pouco constrangido, o jovem respondeu: fique tranquilo, pastor. Não é só balada da pesada, não. É coisa da paz. Guilherme, se você acha que o evangelho diz respeito à celebração e diversão, está muito enganado. Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso significa que a vida com Cristo não é uma festa sem fim. Claro que há momentos de alegria, o que é bom e saudável, mas é preciso haver momentos de entrega, de sacrifício, de abrir mão dos próprios interesses em favor dos outros. Tem hora para tudo. Guilherme ficou quieto, não tinha o que dizer. Essa era uma característica que Marcos muito apreciava no pastor Wilson. Ele não era daqueles que só sobem no púlpito, pregam e depois somem por uma portinha lateral. Pelo contrário, ele se aproximava dos membros da igreja, conversava, caminhava junto. Em outras palavras, ele discipulava. O pastor entendia que discipular não é apenas ensinar o básico da fé, mas é também instruir pelo próprio exemplo, a fim de que a pessoa que está sendo discipulada cresça dia após dia, estudando, lendo e se fortalecendo. Ou seja, aprendendo a guardar tudo o que Jesus nos ordenou, até o dia em que ele estará tão maduro que será capaz de discipular outros. De fato, uma das coisas que entristeciam o pastor Wilson
é que ele percebia que os jovens se dedicavam muito menos do que deveriam ao discipulado dos recém-chegados à fé. Em vez de compartilhar o conhecimento sobre o Evangelho e ajudar uns aos outros no crescimento espiritual, a maioria das conversas giravam em torno de assuntos como roupas, viagens, festas e videogames. O céu, a cruz de Cristo, o arrependimento dos pecados e outros temas fundamentais para a vida do cristão simplesmente pareciam ficar de fora do cardápio. Naquele ponto, Marcos notou que Susana tinha voltado ao templo e se unido ao grupo. Ela sentou-se ao lado de André, o filho adolescente de Hermínio. Marcos evitava encará-la com vergonha de tudo o que tinha acontecido, mas vê-la cochichar no ouvido de André, que dava risadinhas, o incomodou. Por isso ele resolveu se afastar do pessoal. Levantou-se e desceu as escadas rumo ao gabinete do pastor Wilson. Ao chegar lá, viu uma cena que o impressionou. Daniel não estava mais sentado na cadeira orando. Estava ajoelhado no chão, numa posição de entrega a Deus. Sem perceber que Marcos estava ali, Daniel se derramava em uma súplica ardorosa. Deus, protege a Nina, guarda-a. Não deixe que nada aconteça a ela. Manda os teus anjos para guardá-la. Marcos achou aquilo muito estranho. Se Nina estava lá em cima, tranquila, junto com os irmãos, por que seu amigo pedia ao Senhor tanto livramento para a jovem? Algo não estava certo naquela história. Caminhou até Daniel e, hesitante, pôs a mão sobre o seu ombro. O amigo interrompeu a oração e Marcos pôde ver que seu rosto estava vermelho e banhado em lágrimas. Pelo olhar assustado de Marcos, Daniel percebeu que ele estava aflito por vê-lo daquele modo. Daniel enxugou o nariz com as costas da mão, tirou um lenço do bolso e secou o rosto. Levantou-se e sentou-se na cadeira da mesa do computador. Sua agonia o deixava quase sem ar. Parou por um minuto e decidiu que precisava compartilhar aquela história com alguém. E quem mais indicado que seu melhor amigo? Faltavam alguns minutos para o início do culto e ele teria tempo para resumir os fatos. Apontou para uma cadeira que ficava em frente à mesa do pastor Wilson. Senta aí. Tenho uma coisa para lhe contar. Marcos sentou-se devagar, em silêncio, assustado com o ar grave do amigo. O que acontece, Marcos, é que essa Nina que está aí em cima. Quando ia fazer a grande revelação, Daniel foi interrompido por uma voz que vinha da porta do gabinete. Era uma voz seca e firme que o fez erguer os olhos e ficar completamente paralisado. Daniel, que prazer revê-lo! Nina estava confusa. Depois do estrondo de sua queda, o silêncio que se seguiu foi assustador. Desorientada, começou a sentir uma grande falta de ar. O que tinha acontecido? Sua pele toda ardia como se tivesse sido queimada por uma fornalha acesa. E em meio a todo aquele silêncio, as trevas pareciam ainda mais apavorantes. Mas então, a desorientação começou a passar e ela se deu conta. Tinha despencado dentro de uma lagoa. Começou a bater as pernas até que chegou à superfície, inspirando uma enorme quantidade de ar. Nisso, foi como se seus sentidos voltassem lentamente. Ouviu o som da cachoeira e de sua própria respiração. Não sabia de que altura havia caído, mas pelo tempo da queda não tinha sido nada baixa. Calculou algo entre 10 e 20 metros. Ainda assim, apesar das dores e da falta de ar, a sensação de liberdade era incomparável. Quando organizou os pensamentos, percebeu que tinha de nadar até a margem. Mas para que lado? Ouviu atrás de si o ruído da cascata e resolveu nadar na direção contrária. Escutou então uma voz que vinha de cima a grande distância. — Lá está ela! Vamos pegá-la! Percebeu que não tinha tempo a perder. A falta de visão nessas horas era uma desvantagem e tanto, e tudo o que ela podia fazer era se apressar.
Começou a bater braços e pernas e a nadar em linha reta, esperando chegar à margem da lagoa. Depois de nadar um pouco, conseguiu pôr o pé no fundo pedregoso. Pôs-se ereta e começou a caminhar o mais rápido que conseguiu, lutando contra a resistência da água. Enfim, chegou à margem, exausta. Parou para respirar um pouco, mas assim que recuperou o fôlego, pôs-se a correr. Era uma tarefa difícil, o terreno era irregular e ela levava um tombo atrás do outro. Meio arfando, meio chorando, meio correndo, disparou rumo ao desconhecido. De repente, Nina ouviu um som que a animou. Automóveis. Devia estar perto de uma estrada. Orientada pelo ruído de um ou outro motor, conseguiu se arrastar até o chão liso do asfalto. Morta de cansaço, caiu ajoelhada no acostamento, quando ouviu um carro se aproximando. Pôs-se de pé e começou a acenar freneticamente com os braços. Respirou aliviada quando percebeu que o veículo havia parado. — Você está bem, menina? Questionou uma voz masculina. — Sim, eu fui sequestrada, mas fugi, explicou entre uma respiração e outra. — Por favor, eu não enxergo. Me leve até a polícia, por favor. A voz assustada do homem veio em hesitação. — Claro, menina, entre. — Obrigada, obrigada. Era só o que Nina conseguiu repetir, agradecendo ao motorista e, mais que tudo, agradecendo a Deus. O homem engatou a marcha, acelerou e pôs o carro em movimento. Depois de alguns breves segundos de silêncio, tentou puxar conversa. — Você está toda molhada. Olha, tem um cobertor no banco de trás. Se quiser se aquecer, pode pegar. Ela agradeceu, esticou a mão, pegou o cobertor e o pôs ao redor dos ombros. — Meu nome é Jorge. Sou vendedor de carros usados e estou indo para a cidade vizinha fechar um negócio. Eu sou Nina. Muito prazer e muito obrigada. Mas afinal, o que foi que aconteceu com você? Nina parou, tentando entender. Ela mesma não sabia explicar direito. Ficou em silêncio alguns segundos para tentar juntar os pedaços da história e dar algum sentido àquele quebra-cabeça. Bem, Nisso, Nina foi interrompida por uma freada brusca do carro que quase a lançou contra o para-brisa. Felizmente, ela estava usando o cinto de segurança. A parada foi tão brusca que o automóvel chegou a derrapar. Ela só ouviu o motorista dizer: — Mas o quê? O que se seguiu foi uma grande confusão. Ela percebeu que haviam diferentes pessoas em volta do carro, todas elas com vozes masculinas. Uma mão a agarrou pelo braço, soltou o cinto e a puxou para fora do veículo. Lutando como pôde, Nina tentou se debater, mas outra pessoa segurou também pelas pernas. Ela conseguia ouvir a voz de Jorge discutindo. — Vocês estão loucos? Como me fecham assim? O que vocês querem? Me larguem, me soltem! Foi quando Nina ouviu o som de um porta-malas ser destrancado e ela ser atirada dentro. A tampa abaixou e, a partir daí, tudo o que conseguia ouvir eram sons abafados. Distinguiu a voz de Jorge gritando por mais alguns instantes e depois silêncio. Em seguida, o som de portas batendo e carros acelerando. Meu Deus, fui capturada de novo. E desatou a chorar e a clamar baixinho ao único que poderia ajudá-la nessa hora. Deus, Pai, Paizinho,